Tessalonicenses, capítulo 4, vou ler do verso 13 ao 17. Não quero, porém, irmãos, isso é a carta do apóstolo Paulo, à igreja na cidade de Tessalônica, tá? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Esse trecho todo, o assunto principal não é o arrebatamento em si. O assunto principal é a ressurreição. Entende? Na verdade, o ponto principal, o foco principal desse acontecimento é a ressurreição. A primeira, chamada primeira ressurreição. E o arrebatamento, ele é uma... Como é que eu vou dizer? Ele é algo que vai acompanhar esse processo da ressurreição. Porque Deus, sendo um Deus amoroso, misericordioso, justo, se ele vai tomar os que morreram para as bodas do Cordeiro, ele vai procurar também entre os que estão vivos aqueles que são dignos de irem às bodas, ao casamento de Cristo. Então ele vai, o que ele vai ter de fazer? Ele vai ter que, para essas pessoas que estão na terra, estão vivas, poderem adentrar o céu, adentrar as bodas do Cordeiro, elas vão ter que sofrer um processo de transformação e serem elevadas também, juntamente com os ressuscitados. Então ele vai fazer isso também, quer dizer, porque ele é um Deus misericordioso, Então ele não vai só ressuscitar e deixar os que estão vivos aí para a grande tribulação. Aqueles que estiverem preparados, que se acharem dignos, não é a questão de salvação. Salvação você não adquire por mérito, é o mérito de Cristo. Mas aqueles que estiverem vivendo uma vida digna, enquanto aqui na terra, de serem elevados, de serem levados, então esses vão ser, como diz ali, o termo que eu vou ler aqui para frente, vão ser tomados também. Mas o evento principal é a ressurreição, porque é uma promessa de Deus, é uma promessa para os que estão seguem a Jesus ressuscitarem, Então ele fala, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que estão mortos, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Quer dizer, o cristão, o seguidor de Jesus, a morte não é um empecilho para ele, não é um motivo de... Ele causa uma tristeza da saudade, mas não é um motivo de desespero para o cristão, porque existe uma promessa de ressurreição, de esperança após a morte, que eles não vão permanecer mortos, eles vão trazer de volta a vida, tá? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morreram ou dormem, Deus os tornará a trazer com ele, eles vão viver de novo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, os que estivermos vivos no ato da ressurreição, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque os que dormem, os que morreram, eles terão primazia, eles vão primeiro ser ressuscitados e elevados. Depois é a nossa vez. Primeiro, então a gente não vai ver, a gente não vai vê-lo. A gente vai encontrar lá em cima, no alto. A ressurreição nós não vamos ver, o que ela vai acontecer primeiro. Eu não entendi uma coisa, eu estava lendo... Mas vai ser tudo no mesmo momento. Sim. Mas a gente não vai ver a ressurreição. Talvez se você estiver num cemitério, ou estiver perto do túmulo do seu... Vai dar pra ver? Um parente seu, talvez você vá
aquilo será perceptível aos que têm o Espírito de Deus. Entende? Mas a ressurreição acontece. E depois ele vem e toma os vivos. Não. Tá? Somos nós, se estivermos vivos nesse momento. Acho que vamos ver. Né? E eu creio que está muito perto isso, muito perto. Não é uma questão de... Eu estou falando a minha 50 anos. opinião. Não estou marcando data. Nada. Acabou de já. Pastor Paulo. Eu marcou. creio que isso é iminente. Está para acontecer. E é nessa geração. É nesse contexto que nós estamos vivendo. Se vocês prestam atenção nas notícias, é interessante vocês prestarem atenção nas notícias que vêm principalmente de Israel. Porque o Israel é o relógio de Deus, é o ponto de, vamos dizer assim, é o ponto de... Como é que eu vou dizer? Referência. De referência de tudo isso que está acontecendo. E a coisa lá no Oriente Médio está pegando fogo. Só que existe um governo sombrio, que é o governo que está para se manifestar também, que aplaca essas coisas, não deixa chegar aqui Até a gente, com né? tudo realmente que está acontecendo lá. Mas na internet escapa alguma coisa, assim, muita gente que não está ligado à mídia constituída, mas que viaja muito, tá, e traz informação De lá, né? de lá. E a coisa lá tá para acontecer mesmo, entende? Eu acredito que ainda antes do arrebatamento vão acontecer alguns eventos por lá e por aqui também, no mundo todo. Muito mais catastróficos do que os que a gente está acostumado. Hoje a gente ouve, um terremoto aconteceu lá no África. Hoje a gente vê, aconteceu um maremoto, um tsunami lá na Indonésia. E a gente vê tudo pela televisão, sentado na nossa sala. Quentinho, né? Vamos dizer assim. E a gente vê pelas imagens, pela TV, isso não vai mais ser assim, não. Essas coisas vão chegar bem perto de nós. Até no Brasil? Até no Brasil. Já está acontecendo e essas coisas vão se intensificar. Eu acredito, também não estou dizendo, que vai estourar a guerra ainda antes da vinda do Senhor. A Segunda Guerra? A terceira Guerra, né? guerra e começa lá. No céu? Eu acredito que nós vamos presenciar uma eclosão atômica. Nós vamos ver, porque isso está para acontecer lá. Talvez não chegue aqui nesse primeiro momento, mas vai acontecer e vai mudar tudo ao nosso redor. Porque tudo que a gente conhece, tudo que a gente entende sim, tudo que a gente está acostumado a ver na nossa vida comum, na sociedade, na economia, isso vai tudo mudar. Isso vai tudo mudar. Entende? Então, o ponto é a gente não estar com o coração voltado para as coisas daqui, senão a gente vai sucumbir nessa hora. A gente está com o nosso coração voltado para o Senhor. Entende? Tá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em